Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast da nossa reunião de estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. E nas nossas reflexões iniciais de hoje, antes de escutarmos daqui a pouco o podcast preparado pelo Flávio e pela Simone Telles, aliás, esse estudo dá para a gente sentir todo o carinho e o zelo do Flávio Telles nas observações que ele preparou para compartilhar conosco, temperados pelo afeto da nossa querida Simone Telles. Vale lembrar que os dois estarão presentes na nossa live que acontece aos sábados às 17h50 no nosso canal do YouTube. E ao ouvir este podcast, eu também me senti bastante tocado e me lembrei da famosa pergunta de Jesus no capítulo 1 do Evangelho de João, versículo 38, quando, acompanhado a meia distância por 2 discípulos, e um deles era André, irmão de Simão Pedro, que depois correu a contar ao irmão a grande novidade, Mas eis que num dado instante, Jesus, conforme narrado pelo evangelista, se volta a esses 2 discípulos, que eram discípulos também de João Batista, e dirigem a ele, na verdade, Jesus dirige aos discípulos a pergunta curta, mas profunda: que buscais? Isso tem tudo a ver com o estudo de hoje, buscado pelos nossos companheiros, e me fez lembrar dos instantes quando a gente começou esse podcast e olhava para outros podcasts com tantos episódios, com tanto conteúdo, e meio sem ter ideia do que fazer, e de onde eu pretendia chegar. E hoje a gente olha para trás e percebe a caminhada construída não por mim, mas a várias mãos, porque cada um do Grupo Espírita Irmão Áureo, cada um que participa, que contribui, que colabora, é como se colocasse um tijolinho nessa construção, que acredito eu, já olhando um pouco para frente, tendo um pouco mais lúcido, alguma coisa que podemos buscar nesse esforço contínuo. E assim seguimos. Começamos em tempos de pandemia, olhamos para o amanhã com mais esperança, mas os acontecimentos pertencem a Deus. Mas no domínio do nosso campo íntimo podemos sempre nos indagar o que buscamos, com a finalidade de colocarmos luz sobre nós mesmos, sobre o nosso sentimento, iluminando assim o caminho à nossa volta, acompanhados sempre pelas bênçãos do Cristo Jesus, que jamais nos desampara. E é nesse espírito que vamos convidar a todos. No final faremos a nossa prece, e já convidamos desde já para que, sintonizando nas luzes do Evangelho, se quisermos colocar um recipiente com água para fluir, rogando aos bons espíritos que já nos acompanham, para que tragam os bons fluidos de refazimento e proteção aos nossos corações. Um abraço caloroso, afetuoso a todos, junto ao nosso convite de sempre. Vamos ouvir? Olá a todos vocês que nos acompanham em mais um podcast do Grupo Espírita Irmão Áureo, que está disponibilizado em todas as mídias do gênero. Falaremos hoje de mais um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, nos referindo mais especificamente ao capítulo 25, Buscai e achareis, onde Allan Kardec nos apresenta alguns versículos do Evangelho de Mateus, comentando com muita lucidez do que se trata. Esperamos ser fiéis a este propósito, tornando compreensível os ensinamentos dados por Jesus. Para começarmos, devemos avaliar o que é este buscar. O tempo verbal utilizado é o imperativo,
buscai vós. O tempo imperativo é empregado quando se deseja fazer um pedido ou dar uma ordem a alguém. É uma ordem direta, indicando a necessidade de ação, de movimento, na busca de alguém ou de alguma coisa. Observando a natureza, por exemplo, tudo que foi criado por Deus realiza sua busca, cumpre sua tarefa, mecanicamente, por assim dizer, apresentando finalidade útil ao planeta e aos seres que deles dependem. Assim, o átomo busca se unir a outros elementos, transformando a matéria. A pedra busca ser apoio para aquele que sobre ela esteja firme a construção. O vegetal busca os elementos para que sirva seus nutrientes. A água busca não se estagnar para que se cumpra todos os seus desígnios. Os animais buscam a sua manutenção para que a natureza que os serve seja renovada. Se pensarmos em tudo isso, enxergaremos a presença de Deus agindo sobre a sua criação, como em tudo no universo. Para isso, Deus se serve de uma infinidade de espíritos dos mais diversos graus evolutivos para que a sua providência crie a harmonia necessária, garantindo a evolução em todos os níveis. Por isso, o evangelista Mateus aborda os ensinamentos de Jesus quando diz: observai os pássaros do céu. Não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Mais adiante diz: observai como crescem os lírios dos campos. Não trabalham, nem fiam, entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Isto nos mostra que tudo está ordenado no seu lugar, que Deus toma conta de tudo, em toda parte. Que Deus dirige todos os acontecimentos para aqueles que ainda são incapazes de tomar decisão. Pois bem, Deus também criou o homem e durante toda a sua fase evolutiva providenciou que nada faltasse às suas necessidades. Quando começou a ter pensamentos contínuos, a aplicar a sua vontade, a produzir trabalho, o homem se torna capaz de buscar além de sua sobrevivência. Começa a criar, desenvolve-se de maneira geral em todos os níveis, como está definido na lei de progresso. Mesmo tendo se desenvolvido intelectual e socialmente, Deus continua atendendo às suas necessidades, porque a obra ainda está inacabada. Porém, o homem se tornou insaciável em sua busca, mudando a direção e se afastando do que está previsto na sua jornada evolutiva. Busca o conforto, busca acumular, busca o isolamento, busca a felicidade que lhe foge das mãos, fere leis que são inderrogáveis e imutáveis. E nesta busca transviada encontra dor, sofrimento, infelicidade. Deus, porém, não o abandona, oferecendo a todos os instantes, através da pedagogia divina, que o que se busca se encontra, mas nem tudo o que se encontra lhe confere sublimidade. É o que Jesus e o seu Evangelho vêm apresentar, um novo caminho, uma nova verdade, uma nova realidade, um outro ponto de vista. No livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel comenta o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 38, que diz:
E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? Comenta Emmanuel: a vida em si é conjunto divino de experiências. Cada existência isolada oferece ao homem o proveito de novos conhecimentos. A aquisição de valores religiosos, entretanto, é a mais importante de todas, em virtude de constituir o movimento de iluminação definitiva da alma para Deus. Os homens, contudo, estendem a esse departamento divino a sua viciação de sentimentos no jogo inferior dos interesses egoísticos. O que Emmanuel afirma é que através das reencarnações o homem vai adquirindo em suas experiências uma série de conhecimentos, mas a aquisição de valores religiosos permite que conquiste iluminação e volte sua alma para Deus. A busca, então, seria para os valores iluminativos que o Evangelho traz, para que, aliados às experiências, desenvolvam-se não só o conhecimento, mas os sentimentos, transformando a criatura em suas características morais, voltando-se para Deus. Porém, o homem inconstante e dúbio vicia os seus sentimentos na busca de seus interesses mais inferiores, egoísticos. Preocupa-se mais com os valores transitórios, com a busca do que é perecível, se perdendo e é obrigado a reiniciar o processo todo novamente, em condições mais lamentáveis. Por isso Jesus ter dito: não acumuleis tesouros na terra, pois que são perecíveis. Acumulai-os no céu, onde são eternos, dando a entender que os valores espirituais são mais importantes que os bens materiais. Cabe então ao homem usar da sua inteligência para o entendimento. O versículo de João que citamos dá o caminho. Se quisermos buscar os bens eternos no Espírito, temos que seguir Jesus, o modelo, o guia, o caminho, a verdade e a vida. Essa direção a seguir fica muito bem evidenciada na oração atribuída a Francisco de Assis. Senhor, fazei-me de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Na oração, primeiro nos indica que para seguir Jesus temos que ser instrumentos úteis na busca pela paz. Devemos lembrar, porém, que para buscarmos a paz temos que conquistar valores morais imperecíveis, a começar pela humildade. Temos que conquistar a passividade em nós mesmos, transformando os nossos sentimentos em sentimentos sublimados. Temos que aprender a ter compaixão, misericórdia, a praticar a caridade, a conhecer o amor. Só assim seremos instrumentos úteis para conhecer a paz e encontrar a verdadeira felicidade.
Logo mais, na oração, vem a receita de como buscar a paz, através do trabalho de levar a boa nova onde nós estivermos. A tarefa é árdua, exige sacrifício em todos os níveis. Depois, ensino que devemos buscar, que está no doar-se. Só assim acharemos, ou melhor, receberemos a recompensa, o tesouro imperecível do Espírito, pois estaremos preparados para a vida eterna. Lembremos sempre que o Cristo continua à frente, sendo o referencial, ainda se voltando e perguntando: o que buscais? O verdadeiro discípulo sabe. A multidão e os perseguidores do Evangelho ainda dormem. Terão novas oportunidades de acordo com a bondade e a justiça divinas. Que possamos então refletir mais profundamente sobre tudo isso. Fiquem todos envolvidos pela presença de Deus e que tenhamos uma ótima semana. Paz e luz para todos. Convidamos a todos a acompanhar em prece os comentários de Allan Kardec no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, com trechos da oração dominical. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Cremos em ti, Senhor, porque tudo revela o teu poder e a tua bondade. A harmonia do universo dá testemunho de uma sabedoria, de uma prudência e de uma previdência que ultrapassam todas as faculdades humanas. O nome de um ser soberanamente grande e sábio se acha inscrito em todas as obras da criação, desde o raminho de erva minúscula e o pequenino inseto, até os astros que se movem no espaço. Por toda parte deparamos com a prova de paternal solicitude. Cego, portanto, é aquele que não te reconhece nas tuas obras, orgulhoso aquele que não te glorifica, e ingrato aquele que não te rende graças. Venha a nós o teu reino. Ninguém pode pretextar ignorância das tuas leis, pois com a tua providência paternal quiseste que elas se gravassem na consciência de cada um, sem distinção de cultos nem de nações. Dia virá em que, segundo a tua promessa, todos as praticarão. A incredulidade, então, terá desaparecido. Todos te reconhecerão por soberano Senhor de todas as coisas, e o reinado das tuas leis será o teu reino na terra. Digna-te, Senhor, de apressar-lhe o advento, concedendo aos homens a luz necessária para os conduzir ao caminho da verdade. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Fazer a tua vontade, Senhor, é observar as tuas leis e submeter-se, sem queixumes, aos teus decretos divinos. O homem a elas se submeterá quando compreender que és a fonte de toda a sabedoria e que sem ti ele nada pode. Não nos deixe entregues à tentação, mas livrai-nos do mal. Dá-nos, Senhor, a força de resistir à sugestão dos espíritos maus que tentam desviar-nos do caminho do bem, inspirando-nos maus pensamentos. Senhor, ampara-nos em nossa fraqueza, inspira-nos pela voz dos nossos anjos da guarda e pelos espíritos bons, a vontade de nos corrigirmos de nossas imperfeições, a fim de fecharmos aos espíritos impuros o acesso à nossa alma. Assim seja. Que seja da tua vontade, Senhor, que os nossos desejos se realizem, mas nos inclinamos diante da tua sabedoria infinita. Que em todas as coisas que nos escapam à compreensão se faça a tua santa vontade e não a nossa, pois somente queres o nosso bem e sabes melhor do que nós o que nos convém. Graças a Deus.